Boa noite, igreja, graça, paz, que o Senhor seja conosco. E mais uma vez nós estamos aqui na nossa reunião de oração, separados fisicamente, mas cada vez mais unidos no amor do Senhor. Vamos estar abrindo as Bíblias, quem está com ela aí, ou o celular. A minha Bíblia já se encontra aberta no livro de Hebreus, capítulo 11. Amém? A natureza da fé. Estaremos lendo alguns versículos alternadamente, tá? Não vamos ler todo o capítulo. Verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os amigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abraão, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. E ainda no verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados. Nós vemos aqui alguns versículos, né? Todo o capítulo, praticamente do 11, está falando da fé. E nós estamos lendo alguns versículos só para reafirmar. Então, nós vamos novamente. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu, sem saber para onde ia. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E agora o verso 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exército de estrangeiros. Amém? Lemos o versículo 30, do versículo 30 até o 34. Agora o verso 39 e para finalizar o 40. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que o Senhor abençoe essa leitura, com certeza Ele já abençoou. Estaremos orando agora. Ó Senhor, obrigado, Deus, por esta palavra. É algo maravilhoso quando nós lemos aqui testemunhos de filhos teus, lá no passado tão longínquo, falando da fé, Senhor Deus, para vir nos motivar a exercitarmos a nossa fé e confiarmos no Senhor. Que o teu Santo Espírito revele a nós a tua palavra, o que o Senhor quer dizer nesta noite para nós. Que nós possamos entender e receber e nos edificarmos, porque é a tua palavra que está falando conosco. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que eu oro. Amém. Nós vimos aqui, né? Se nós fôssemos ler todo o capítulo, seria bom. É que o tempo é restrito e também
Nós lemos alguns versículos que fala, que promove e que nos ressalta heróis da fé, nossos heróis da fé, como costumamos dizer. Hebreus, nós lemos capítulo 11, verso 1, 2, 3, depois 23, depois o 30 e finalizamos, né, até o último versículo. Na leitura que acabamos de fazer em Hebreus, é citado a vida e as obras de muitos heróis do Antigo Testamento. Pessoas que, apesar dos desafios e provações que enfrentaram, essas pessoas mostraram sua fé. Deus estava com elas e elas perseveraram. Os versículos iniciais do capítulo 12 são uma exortação para que sigamos o exemplo delas. Uma das melhores maneiras de energizar a nossa vida cristã é refletir sobre a vida de homens e mulheres piedosos que vieram antes de nós. Não precisamos voltar ao Antigo Testamento para encontrar exemplos de grande fé. Quem de nós quem de nós não tem a lembrança de alguém como exemplo de fé na caminhada cristã? Quem de nós, né? Sei que se fosse um momento de perguntas e respostas, de testemunho, com certeza, todos que estão participando dessa reunião de oração hoje teria alguém como exemplo de fé, de grande fé. Eu tenho. E eu vou compartilhar agora, até mesmo como testemunho. Eu tenho lembranças comovedoras de pessoas cuja fé vibrante me inspirou. Um irmão que foi meu professor de escola dominical aos meus 12 anos. Minha mãe, depois de receber o diagnóstico de um câncer, não lamentou seu destino, mas encontrou força na presença de Deus e nas promessas de Cristo. Quis comemorar seus 81 anos e 2 meses depois entregou seu espírito ao Senhor. Nós sabemos que é muito complicado, né? Para nós, nossa carne chora, nós nos emocionamos quando nós lembramos de pessoas que nós amamos, que partiram. Mas tantas pessoas do nosso meio, do nosso convívio, que faz parte da nossa história de vida, que já está dormindo no Senhor, nos deixou bons exemplos. E aqui nós vemos, eu falei da minha mãe, mas tem outras pessoas também, né? Tem pastores. E até mesmo meu filhinho, com apenas 5 aninhos. Ele é um exemplo de uma criança que respirava Deus, apesar da sua pouca idade. E nós aqui podemos pensar agora, cada um aí, lembrar de alguém que te inspirou, que te motivou, que foi exemplo de fé para você, que muitas vezes, não por esse exemplo, você não desistiu de caminhar com o Senhor, mesmo que tenha desanimado, mas o exemplo de fé dessas pessoas ou dessa pessoa te levou a continuar confiando no Senhor. A minha mãe optou por dedicar seu tempo de internações, falar de Jesus no hospital, que quando ficava internada, pedia para lermos a Bíblia e ela orava para o Senhor nos consolar, pois ela não era, segundo era, descendente de Matusalém. Esta fé inspirou não só a mim, pois em um dos projetos na Semana para Jesus, um pastor pregando mencionou-a, pois ele, quando veio para o seminário, que foi aqui em Campinas, ele a conheceu e ficou muito encantado com a sua dedicação ao Senhor. E eu me lembro que alguém comentou, né, quando o pastor começou a pregar, e quando ele falou, né, sobre o exemplo dela, alguém que conheceu minha mãe também, chegou para mim e perguntou, é da sua mãe que ele está falando, né? Que ele falou o nome, né? Dona Maria. E aí eu fiquei muito
grata a Deus por ela ter sido minha mãe. Por que eu estou falando da minha mãe um pouco? Porque veio a lembrança, a saudade às vezes bate na nossa porta, mas aí nós lembramos que o amor de Deus é muito maior do que este amor que nos deixou marcas, que nos deixou bons exemplos, que nos deixou algo maravilhoso, que ela nos ensinou a caminhar nos caminhos do Senhor. E por também, né? Por ontem ter sido o dia da avó, dos avós, então hoje eu lembrei muito da minha mãe, desde o domingo que eu estou lembrando, e por conta da saudade também, apesar de, da minha mãe ter falecido em 2007, a saudade vem, principalmente quando nós estamos orando por vidas que estão em risco, vidas que estão hospitalizadas, que estão entubadas, aí nós lembramos de alguém que nos deixou grande exemplo de fé e sabia, até ela mesma falando, o médico conversando com a minha irmã, falou, eu sei que eu estou com câncer, pensa que eu não entendi? Deus já me falou, mas eu não vou me preocupar com isso não, porque até aqui me ajudou o Senhor. Então eu não tenho um exemplo maior de fé e dedicação ao Senhor do que da minha mãe. Desculpa. A maioria de nós podemos citar alguém que nos mostrou um exemplo grande de fé diante das provações. Essas pessoas nos dão testemunho de que Deus pode nos sustentar, por mais desafiadoras que sejam as nossas circunstâncias. Devemos agradecer a Deus pelos fiéis que vieram antes de nós e pedirmos ao Senhor coragem para seguirmos seus exemplos e sermos mais confiantes em nossa fé e assim possamos exaltá-lo e glorificá-lo. E apesar de todas essas pessoas que marcaram nossa vida e caminharam conosco, o maior exemplo de amor, de fé, de dedicação é o nosso amigo Jesus. Ele nos inspira todos os dias a estarmos seguindo o seu exemplo. O apóstolo Paulo nos diz, em suas cartas, em uma de suas cartas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos realmente imitar essa coragem de Jesus, que veio a este mundo como homem, aqui viveu como homem, exercitou o seu ministério como homem, mas sabendo da sua santidade, ele operou maravilhas, milagres, e os ensinamentos de Jesus foram tão profundos que hoje marcam as nossas vidas. Que nós possamos realmente termos essa certeza de que podemos confiar plenamente no Senhor, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Que nós possamos realmente, sempre, com as nossas atitudes, com o nosso viver, com o nosso caminhar, exaltá-los e glorificá-los, porque só a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo poder, todo louvor. E é confiando e crendo, exercitando esta fé, que nós temos orado pelas pessoas, que quando elas, seus amigos, seus entes queridos partem, fica em nós aquela dor, a separação, mas nós recebemos o consolo e o conforto de Deus. Que essa seja a nossa oração. Que nesta noite nós possamos estar lembrando daqueles pelos quais nós estamos orando, mas também sabendo que é a vontade do Senhor é que prevalece, porque nós somos submissos ao nosso Deus. Oremos. Obrigado, Deus, por essa palavra. Que realmente ela possa ser inspiradora, para que nós possamos refletir mais nessa pequena reflexão do quanto é importante nós confiarmos no Senhor. E é pela fé que nós estamos aqui, ó Deus. É pela fé que nós caminhamos nesses tempos turbulentos. É pela fé, Senhor, que nós dedicamos nossa vida ao Senhor.
E é pela fé que continuaremos cheios de amor por Ti, cheios de esperança, que nós vamos passar por tudo isso, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Ser conosco, Deus, ser com aqueles, ó Pai, que estão enlutados, mas aqueles também que estão enfermos. Cuide de cada um, ó Pai. E eu entrego, ó Pai, esse momento de oração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.